Querido, eu vou pedir para você ir abrindo a Bíblia aí comigo em Jonas 1. Hoje nós vamos ler quase todo o livro de Jonas. Para não assustar ninguém, tem só 4 capítulos, tá? Jonas 1. Nós vamos começar lendo do 1 ao 3. Amém? Diz assim, ó. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, nós te agradecemos por esse momento onde nós podemos, depois de te adorar, depois de entregar aquilo que nós temos de melhor a ti, Senhor, a nossa adoração, o nosso coração, receber do Senhor também uma palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, que o Senhor esteja me usando nesse momento, que o teu Espírito, Senhor, possa tomar, Senhor, a direção disso aqui. Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade, Senhor, eu tenho todas as minhas fraquezas, mas que o Senhor me capacite nesse momento para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Querido, essa história de Jonas, ela é muito famosa, porque ele é um cara que foi engolido por um peixe grande, ficou 3 dias na barriga do peixe e foi vomitado. Então isso chama a atenção de todo mundo. Quando a gente lê a história de Jonas, todo mundo fala Jonas e a baleia. O primeiro texto não fala de baleia em lugar nenhum, irmão. Fala de um grande peixe. Mas essa é a marca, entre aspas, do livro de Jonas, o grande peixe que engoliu Jonas. Então quando a gente lê o livro de Jonas, que de novo tem só 4 capítulos, a gente fica meio que preso nesse, puxa, que legal, né? Olha só o que Jonas passou porque ele fugiu do Senhor. Mas nas últimas vezes que eu li esse livro, irmão, eu percebi algumas coisas que eu não tinha notado. E eu queria compartilhar essas coisas. Então a história ela começa com o chamado de Deus. Deus chama Jonas e fala, Jonas, vá para a cidade de Nínive e pregue o arrependimento que eu vou destruir essa cidade. Jonatas arruma as malas e vaza para o lado contrário. Então, irmão, agora presta atenção. A gente está falando aqui de uma cidade, Nínive, era uma das maiores cidades da época. Tá? Hoje, a cidade de Mossul, no Iraque, é exatamente onde ficava a cidade de Nínive. A gente estava falando de uma das maiores cidades da época, uma das cidades mais poderosas, um centro comercial gigante. Né? Era também um dos centros religiosos da época mais importantes, porque lá existia o templo da deusa Ishtar, que era a deusa suméria da guerra, do amor e da fertilidade. Então esse cara, quando ele recebe uma palavra de Deus para ir para essa cidade e pregar arrependimento, ele simplesmente se nega. Mas ele não só se nega. Irmão, esse cara ele morava a 800 quilômetros de Nínive. Ele não precisava fazer nada para ir para longe de Nínive. Era só ele ficar em casa. Mas ele estava tão decidido a não fazer o que Deus queria, que ele andou 80 quilômetros para Jope, de onde ele morava. Ele comprou uma passagem para Tarsis, irmão. Tarsis fica na Espanha, a mais de 3.200 quilômetros de onde ele estava. Então esse cara, ele não só se recusou a obedecer o que Deus estava fazendo, ele não só fugiu, mas ele estava garantindo que se ele mudasse de ideia, não ia ter o que ele fazer para voltar para onde Deus queria que ele fosse. Então ele entra no barco, a viagem começa, Deus envia uma tempestade gigante, todo mundo se desespera porque vê que vai morrer, e casualmente numa conversa com todo mundo que está quase morrendo, ele fala, o problema sou eu, pessoal. Vocês vão morrer porque eu estou aqui. E o miserável era tão miserável que nem para pular do barco ele pulou. Ele falou, se vocês quiserem viver, vocês me jogam do barco. E eu imagino ele olhando com aquela cara, né? Aquela cara de cínico, né? Se vocês quiserem viver, me joga do barco. Ele ficou olhando. E os caras jogam ele do barco e um peixe vem e come ele. Então ele passa 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe, ele faz uma oração e Deus dá uma ordem. E o peixe vomita ele em uma praia.
Então, depois disso, Deus volta a falar com ele. Isso está lá no capítulo 3. Abre lá comigo em Jonas 3. Diz assim, ó. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Querido, agora eu quero digerir um pouco esse texto, porque a gente passa batido por isso aqui. Jonas, ele é considerado um dos profetas menores, né? A gente tem profetas maiores como Isaías, Jeremias, mas Jonas, ele é considerado um dos profetas menores. Agora, para e presta atenção no que esse cara fez. Nínive, como ele fala aqui no texto, era uma cidade que tinha o tamanho, você levava 3 dias para percorrer a cidade. Tinham mais de 120 mil pessoas nessa cidade, e ele converteu a cidade inteira. Ninguém, irmão, ninguém na Bíblia inteira fez o que esse cara fez. 0 pessoas. Isaías não fez isso, Jeremias não fez isso, nenhum dos caras que foram os profetas maiores fizeram o que esse cara fez. Só que o mais chocante de tudo isso, irmão, é que a história dele não tem um fechamento. Ela simplesmente para. E a última vez que eu estava lendo, eu estava conversando com a Camila, a última vez que eu estava lendo o livro, eu lembro que eu cheguei no final e eu falei, ué, mas acabou? É assim que acaba? A história desse cara, o livro dele é encerrado no meio de um diálogo, irmão. Não tem encerramento para o livro dele. E eu quero te mostrar por quê. Olha só, vamos lá para o último capítulo de Jonas, o capítulo 4. Eu só vou ler o finalzinho do 3 para você se situar, tá? O final do 3 diz assim, ó, quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Então, Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça e até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. E Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E a história e a conversa acabam aqui.
Esse cara que converteu mais de 120 mil pessoas, ele simplesmente desaparece no meio de um diálogo. Você não ouve mais falar de Jonas em lugar nenhum na Bíblia, irmão. Fala sério, esse para mim, quando eu olho para esse cara, esse para mim podia ser talvez, essa talvez fosse a porta de entrada dele, né? Aquela girada de chave para um impulso ministerial, para o cara passar a ser agora um grande profeta. Mas ele some, ele simplesmente desaparece. Jonas não era tratável, irmão. Ele tinha o coração duro, ele era egoísta. Coração de Jonas, irmão, as motivações dele estavam completamente desalinhados do coração e das motivações de Deus. Jonas, ele chega naquela cidade pregando, desejando que a cidade seja destruída, enquanto o coração de Deus queimava pela restauração e pela salvação da cidade. E o coração dele estava tão desalinhado que quando Deus fala que não vai destruir, ele fala: eu prefiro morrer do que ver esses caras vivos. Esse cara, ele tinha o coração tão longe de Deus que ele não conseguia entender o que Deus estava falando e ele não se deixava tratar, porque Deus tentou tratar dele 3 vezes, irmão. E ele não deixava, o coração dele era fechado, era duro. Sabe, o nosso coração e as nossas motivações, eles moldam as nossas decisões, eles moldam as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras. E corações desalinhados nos afastam dos propósitos de Deus e interrompem a nossa história. Assim como Jonas, quando a gente mantém o nosso coração desalinhado de Deus, a gente corre o risco de ter a nossa história interrompida, a gente corre o risco de ser empurrado para longe dos propósitos de Deus. A gente precisa aprender a perguntar: onde está o meu coração? Tem aquela música do Oficina G3 lá do Humanos, né, para quem é um pouquinho mais velho de igreja, que era a abertura do CD, né? Onde está o seu coração, né? Conhece? É isso, irmão. Já parou para pensar onde está o teu coração? O que te move, irmão? Quais são as minhas motivações por trás daquele emprego que eu almejo? Quais são as motivações por trás do ministério que eu almejo? Por trás do carro que eu quero comprar? Por que eu estou postando uma foto na rede social? O que me move? Para quem que eu quero mostrar? A roupa que eu uso, eu quero mostrar o que para quem? Sabe, irmão, o meu relacionamento. Por que eu estou me relacionando? Porque eu realmente tenho um propósito nesse relacionamento ou porque eu quero tapar os meus buracos emocionais? A gente para de fazer essas perguntas, irmão, e o nosso coração começa a enganar a gente. E quando a gente para de fazer isso, irmão, esse é o momento em que a gente começa a se desviar do propósito de Deus. Não precisa abrir, mas Jeremias 17, de 9 a 10, diz assim, ó: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. E esse texto, um pouco antes, em Jeremias, ele começa falando: maldito o homem que confia no homem. E a gente usa isso para todo mundo, mas a gente não aponta para a gente esse texto. Sabe, irmão, quando você confia em você, quando você confia no seu coração, você cai no mesmo erro, no mesmo problema de Jonas. Você vai achando que você sabe o que você está fazendo e você acaba como ele, fazendo a coisa certa pelo motivo errado, com o coração errado. E aí a nossa história, ela interrompe, irmão. A gente precisa expor intencionalmente o nosso coração e as nossas motivações na presença de Deus, para que Ele examine, como o texto diz, é Ele que examina, Ele sonda os corações. Então a gente precisa expor o nosso coração, as nossas motivações, para que Ele nos mostre o que está errado. Porque o seu coração, ele é muito rápido para te enganar, dizer: não, tá tudo bem, cara. Ah, como você é bom, Jonas, você converteu 120 mil pessoas. Mas quando Deus expôs a motivação do coração dele, na verdade a gente viu que ele estava fazendo por religião, irmão. Ele só fez porque Deus mandou ele quase para a morte. Então, na verdade, o que ele queria era ver aquele povo destruído. Na minha cabeça era quase assim, ó: eu vou falar para eles não terem desculpa. Tanto é que ele senta, depois de Deus falar com ele, ele constrói uma cabana, ele senta e fica olhando para ver se Deus destrói a cidade ou não. Diz: olha, ele ficou sentado para ver o que ia acontecer com a cidade. Deus já tinha dito que não ia destruir, irmão. Ficou esperando o quê? Porque a motivação do coração dele era errada. Sabe, querido,
a gente precisa entender que é possível a gente estar fazendo a coisa certa com o coração errado. E quando a gente deixa o coração enganar, a maior vítima desse engano sempre é a gente. Porque nessa cidade, se a gente for olhar, as pessoas foram salvas? Foram salvas. Quem foi o único prejudicado da história, irmão? Jonas. Porque ele fez a coisa certa com o coração errado. Então, sempre que a gente permite o nosso coração enganar a gente vai ser sempre a maior vítima. Agora, pior do que fazer a coisa certa com o coração errado é fazer a coisa errada com o coração errado, irmão. E normalmente é o que a gente faz, infelizmente. São raros, acho, os casos em que a gente faz a coisa certa com o coração errado. Agora, quando a gente está com o coração desalinhado, com as motivações desalinhadas, constantemente a gente faz a coisa errada por causa do coração errado. E eu quero te mostrar isso na vida de Saul. Abre comigo lá em 1 Samuel 13, a gente vai ler do 7 a 14. Saul foi o primeiro rei de Israel, querido, e logo no começo do reinado dele, ele já deu 2 pisadas na bola assim, horríveis, que Deus falou, vou passar o teu reino para outro. E ele passa o reino de Saul para Davi. Mas quando a gente olha para esses erros que Saul cometeu, a gente consegue entender por que ele cometeu esses erros. E é isso que eu quero dar uma olhada com você. Vamos lá, 1 Samuel 13, de 7 a 14. Diz assim, enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e seus homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou, tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse, o que você fez? Saul respondeu, vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Esse foi o primeiro erro que Saul cometeu. Ele não confia na palavra que Deus dá para ele. Samuel falou, olha, espera 7 dias e eu vou chegar. A hora que a coisa começa a ficar meio complicada, ele vê os caras indo embora, o coração dele se agita e ele fala, não, peraí que eu vou resolver. E ele faz tudo o contrário do que Deus tinha dito para ele fazer. Ele desobedece uma ordem direta de Deus. Samuel chega lá e fala, cara, tu tá maluco? Deus te deu uma ordem direta, cara, por que tu não obedeceu? E ele dá uma resposta, irmão, que parece muito espiritual. E a gente vê ele fazer a mesma coisa depois. Corre comigo lá para 1 Samuel 15, de 7 a 9. Passando um pouquinho de tempo, Deus dá outra ordem para ele e fala, Saul, eu vou acertar as contas com o povo de Amaleque, com os amalequitas. E Deus fala, olha, é para exterminar tudo. Não é para ficar vivo nem gente, nem bicho. Ninguém, 0 pessoas, mata tudo, destrói tudo. Então ele vai lá, e aí olha o que diz o texto, 1 Samuel 15, de 7 a 9. Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas e do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Olha que lindo o coração deles, né? Eles vão lá, eles fizeram o quê? Separaram só o que era melhor, né? E destruíram todo o resto. Será? Vamos lá para o verso 10. Então o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte,
bem cedo Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Olha que cara incrível, né? Agora presta atenção na resposta de Samuel. Então, o que é esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta. Irmão, quando um profeta do nível de Samuel fala: mano, cala a boca, tu sabe que o caldo vai entornar pro teu lado. Aí ele continua, ele diz assim: ó, basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Samuel. Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre esse povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute com eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem com o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Agora presta atenção na resposta que Samuel dá, irmão. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grande quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele rejeitou você como rei. E aí esse cara escuta as palavras de Samuel, ele vê que ele está encrencado, ele vê que ele não tem mais saída e ele fala: ai, pelo amor de Deus, eu pequei, eu desobedeci a ordem do Senhor porque eu tive medo do povo. E eu fiz o que eles exigiram. E aí ele fala assim: agora eu te peço, Samuel, por favor, só volta comigo para eu adorar ao Senhor. Eu quero adorar o Senhor, volta comigo. Samuel fala: não vou voltar, cara, já era. E aí esse cara, ele abre e expõe o coração dele. Ele fala: eu sei que eu pequei, mas por favor, volta comigo e me honra diante do povo. Então quando a gente olha para o coração de Saul, querido, para todas essas coisas que ele fez, o que movia o coração dele era a aprovação do povo. Esse cara tinha o coração completamente desalinhado, ele fazia as coisas erradas por causa de um coração errado. Quando ele viu o povo debandando, a honra dele foi ferida. Ele olhou e falou: pô, os caras estão me abandonando, ninguém me respeita, eu preciso fazer alguma coisa. O coração começou a se agitar. E ele rapidamente se desviou da ordem que Deus tinha dado para ele. E da segunda vez não foi diferente. Eles destruíram tudo, mas os homens falaram: pô, Saul, vamos pegar aqui as melhores coisas. E ele, querendo agradar o povo, por quê? Porque era o que movia o coração de Saul. Sabe, querido, Saul foi enganado por esse coração desalinhado, movido pelas coisas erradas. E esse erro dele impediu que a dinastia de Saul fosse estabelecida para sempre. A dinastia de Davi se estabeleceu para sempre, e é da dinastia de Davi que vem Jesus. Por isso que dizem Jesus filho de Davi. Mas podíamos dizer Jesus filho de Saul. Agora, por causa de um coração errado, esse cara perdeu tudo, a história dele foi interrompida. Agora, quando Deus levanta Davi, qual é a primeira coisa? Antes de a gente saber que é Davi nesse texto, a primeira coisa que ele fala é: já escolhi um outro homem segundo o meu coração. Ele está falando: cara, tem um coração alinhado. Significa que esse cara nunca vai errar? Não. Mas diferente de Saul, no primeiro erro grave de Davi, ele se joga no chão na frente de todo mundo, irmão. Ele fala: eu errei, fui eu, perdão. Ele se expõe, ele fala: não quero saber se os outros vão achar
que eu sou legal, que eu sou incrível, que eu sou o rei Davi, o bonzão. Eu só quero corrigir as coisas com Deus. Essa era a diferença do coração entre os dois. O alinhamento do nosso coração é um processo, querido, totalmente consciente e intencional. Não tem alinhamento onde não tem intenção. Não adianta a gente ficar esperando, falando, uma hora Deus vai alinhar meu coração por si só. Não vai, irmão. Ou você se submete, ou você começa a expor o seu coração a esse lugar onde Deus pode sondar o seu coração e te dizer, olha, isso aqui tá errado, Guilherme. Guilherme, que muito legal, você fez isso aqui. Você foi lá pregar. Como eu já ouvi, essa é uma pergunta que eu já ouvi há muitos anos atrás. Porque eu entendi, sempre tive palavras em relação ao ministério, e como eu vim do meio da música, eu já falei isso aqui, né? Eu tinha uma cultura de fama, irmão. Então, para mim, o que validava o meu resultado era a fama. Era quantas pessoas estavam me vendo. E um dia eu lembro que eu estava em casa, escrevendo e orando e tal, e a pergunta que Deus me fez foi, você prega porque você ama ou porque você quer ser ouvido? Então, diante de Deus que conhece o nosso coração é que nós conseguimos encontrar esses desalinhamentos para que a gente comece a alinhar de novo. Então eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui dentro, eu preciso dar uma segurada. Isso não é raro acontecer. A gente vê isso no louvor, o Zé pode estar no meio do louvor, pode confirmar, mas, cara, quantas vezes a gente tem gente que sobe para tocar porque não está aqui porque o louvor é uma expressão automática, né, daquilo que a gente contempla, mas porque o cara quer chamar atenção, porque o cara quer impressionar. Então, se a gente não leva o nosso coração para esse lugar onde a gente está constantemente sondando as nossas motivações, o porquê de a gente estar fazendo as coisas, o que move, para onde a gente vai, a gente cai nesse erro. A gente precisa ser intencional, querido. Salmo 139, 23, 24, o salmista diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Querido, se você não sabe como orar, se você não sabe como começar esse processo, pega esse salmo, querido, ora esse salmo com o seu coração verdadeiro, falando, Deus, eu não sei o que fazer, eu não consigo talvez te ouvir direito, mas sonda o meu coração, vê se tem em mim alguma coisa errada, Senhor, e alinha o meu coração. Me guia pelo caminho eterno. Isso é intencionalidade, irmão. É você olhar para o seu coração e falar, mano, meu coração tá duro, igual o de Jonas. Sabe, eu não consigo sentir nada, eu não deixo ninguém me corrigir, eu nem quero ser corrigido. Sabe, o cara tem raiva de tudo, Deus quer fazer, eu vou pro outro lado. Deus quer mexer, eu não quero nem saber. Sabe, olhar para o seu coração e falar, Deus, som do meu coração, Senhor. Tem alguma coisa errada aqui dentro? Me guia pelo caminho eterno. Porque senão, querido, se a gente não se deixar alinhar, se a gente não deixar para trás as nossas vontades, se a gente não deixar para trás tudo aquilo que a gente acreditava ser verdade, expor o nosso coração e as nossas motivações à correção, a gente está fadado a viver uma vida de farsa, irmão. A gente vai viver uma farsa tentando enganar os outros, mas enganando só uma pessoa, você mesmo. Assim como na situação de Jonas, o maior prejudicado sempre é você, querido. Sempre sou eu. Abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas 5. A gente vai ler do verso 1 ao verso 11. E eu quero te mostrar uma outra situação, porque até agora a gente falou sobre Jonas, que fazia a coisa certa com o coração errado. A gente falou sobre Saul, que fazia a coisa errada com o coração errado. Mas eu quero te mostrar, querido, que mesmo quando você já tem o seu coração nas coisas certas, se você não prestar atenção, se você não estiver constantemente checando o seu coração, checando as suas motivações, você pode se desalinhar muito rápido daquilo que Deus preparou para ti na tua vida. Lucas 5, de 1 a 11, diz assim, estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam 2 barcos deixados por pescadores que lavavam suas redes.
entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Querido, a primeira coisa que Pedro faz quando isso acontece é expor o coração dele e falar: Jesus, sai de perto de mim porque eu sou pecador. Ele não tem problema de se expor para Jesus e falar: Jesus, eu estou errado, eu não estou legal. Jesus fala: ei, calma, cara, a gente vai mudar a situação. E Jesus começa, não só Pedro, mas todos os que estão ali, ele começa a realinhar a vida, o coração e os propósitos desses caras. Quando ele se expõe, quando ele se abre para Jesus, Jesus tem o poder e a autoridade de falar: ei, tá tudo certo, calma, a gente vai resolver. Vem comigo que a gente vai resolver. E a resposta que esses caras dão diante do que Jesus diz para eles é a chave de tudo. Porque quando Jesus fala: ei, vocês não vão mais ser pescadores, vocês vão ser pescadores de gente, a primeira coisa que eles fazem é bater uma boca, pensar. Eles largam tudo, irmão, e eles vão atrás. Eles deixam o barco deles, eles deixam tudo que eles tinham, que era a empresa deles, entre aspas, e eles vão atrás de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam quem estava falando. Eles entendiam quem ele era, e era a palavra dele que passou a dar direção. Mas, querido, mesmo assim, mesmo quando a gente já entrou nesse lugar e esses caras não só seguiram Jesus, como eles caminharam com Jesus por 3 anos ao longo de todo o ministério de Jesus e viram Jesus fazer coisas muito mais incríveis. Acho que essa aqui foi uma das mais fichinhas que Jesus fez. E esses caras passaram 3 anos andando com Jesus e vendo Jesus fazer coisas incríveis e coisas incríveis e coisas incríveis. E você pensa: mano, esses caras já deviam estar voando, esses caras deviam ser ninja, eles já deviam ter uma fé assim inabalável. Só que, querido, depois que Jesus morre e ressuscita, eles passam por uma fase esquisita, onde eles não sabem muito bem o que fazer. Então eles estão reunidos nas casas, eles estão com medo, Jesus aparece para eles algumas vezes, mas ainda assim eles estão um pouco sem direção, sem rumo. E o pior deles é esse que a gente viu que se ajoelhou, Pedro. Por quê? Porque antes de Jesus morrer, Pedro faz o quê? Nega ele 3 vezes. E o texto, eu gosto muito, tem um dos textos dessa, que se eu não me engano é de Lucas, que diz que não só ele negou Jesus 3 vezes, mas que na hora que ele negou Jesus 3 vezes, Jesus olha para ele, no meio do julgamento. E, cara, esse texto me quebra, me arrebenta, cara, porque eu fico imaginando o que passou na cabeça desse cara. E o texto diz que ele sai dali e ele chora amargamente. E esse cara, ele teve o coração dele tão machucado por esse evento, ele olhou para esse evento e ele falou: agora acho que deu. Acho que agora foi. E isso fica tão claro para mim, querido, que eu não sei se ele e todos os outros, ou só ele, mas alguém dali da conversa já passava a não considerar ele um dos 12. Isso fica claro, você não precisa abrir, quando as mulheres vão visitar o túmulo de Jesus e encontram Jesus. Jesus diz assim: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos deles e a Pedro. Querido, se ele está dizendo, olha, digam aos discípulos e a Pedro, alguém não considerava Pedro mais parte da galera.
Então imagina, querido, o coração desse cara. O que estava movendo Pedro nesse momento, senão a culpa, o remorso e quem sabe, querido, o coração deles até a incredulidade, porque Jesus não estava mais com eles. Então eles estão sentados um dia e Jesus simplesmente, e Pedro simplesmente fala, cara, quer saber? Vou pescar. Abre lá comigo, João 21, de 1 a 3. Sabe, diante dessas incertezas, diante de tudo que estava acontecendo, a impressão que eu tenho é que eles resolveram voltar a falar, cara, o que a gente sabia antes de Jesus? O que a gente fazia antes dele? Era pescar, né? Então eles voltaram a estaca zero como quem diz, cara, hashtag o sonho acabou. João 21, 1 a 3 diz assim, ó, depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado Gêmeo, algumas versões dizem Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. E qualquer semelhança com o dia que eles foram chamados aqui não é mera coincidência, querido. Esses caras, eles voltaram à estaca zero, por quê? Por causa de um coração machucado, de um coração cheio de remorso, guiado pela culpa, um coração que talvez já estava sendo movido pela incredulidade. Falou, ei, cara, acho que esse negócio de Jesus não deu muito certo. O que a gente fazia antes mesmo? Era pescar? Então vamos pescar. E eles voltam. Só que eles trabalham a noite inteira, como no dia em que Jesus foi chamar eles, eles não pegam nada. E aí, olha só, continuando ali no 21, 4. Ao amanhecer, então eles trabalharam a noite inteira, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Isso foi depois de Jesus ressuscitar. E ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele lhe disse, lancem a rede ao lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. Aqui João daí dá uma, ele dá uma valorizada nele mesmo, ele diz, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Querido, o coração desses caras fez eles se desviarem momentaneamente, mesmo depois de eles já terem passado por um processo com Jesus. Eles se desatentaram por um instante e as circunstâncias do que estava acontecendo começaram a direcionar eles para voltar para aquilo que eles faziam antes de Jesus. Jesus tinha dado uma palavra, um propósito, falando, ei, vocês vão ser pescadores de homem, isso aqui não é mais o que vocês fazem. E eles, de repente, falam, puxa, acho que na real tem nada de pescador de homem, acho que a gente é pescador de peixe mesmo. E eles tentam fazer isso. Então o que Jesus precisa fazer? Refrescar a memória desses caras e falar, ei, deixa eu lembrar para vocês do dia que vocês foram chamados, para que eu chamei vocês mesmo? E é intencional que acontece exatamente a mesma coisa, querido. Não é à toa. É Jesus lembrando esses caras, falando, ei, eu te chamei, eu já te falei que esse não é o caminho. Você se desalinhou, presta atenção. E pergunta agora, querido, depois desse episódio, quando foi que eles voltaram a trabalhar com pesca de novo? Nunca, irmão. Porque esses caras entenderam, o coração desses caras foi alinhado de novo. A gente precisa estar sempre em guarda, querido, sempre avaliando as nossas motivações. Porque se esses caras estivessem sentados e Pedro falasse, vou pescar, e um deles fala, por quê? Com certeza eles não tinham passado por isso, irmão. Só que o coração de Pedro está tão machucado, querido, que na sequência desse texto, Jesus precisa sentar com ele e falar, Pedro, vem cá.
tu me amas? E Pedro fala, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele fala, então tá bom, então apacenta os meus cordeirinhos. E ele fala de novo, Pedro, tu me amas? Fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala, que bom, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Na terceira vez ele fala, Pedro, tu me amas? E o texto diz que Pedro fica triste, irmão. Por quê? Porque o que Jesus está fazendo aqui não é sendo maluco, irmão. Ele está expondo para Pedro o coração dele. Porque antes de Jesus ser crucificado, antes de ele ser morto e antes de Pedro trair Jesus, Pedro está falando, não, Jesus, vão te abandonar, mas eu não. Se precisar, eu morro. Eu morro, Jesus, eu sou incrível, eu vou morrer junto. E Jesus olha para ele e fala, você vai morrer por mim, Pedro? Antes do galo cantar, eu te garanto que você vai me negar 3 vezes. E ele fala, não, ele diz que daí todo mundo veio atrás dele. Ele fala, não, se precisar eu morro também. E aqui, querido, quando ele começa a perguntar, Jesus faz um jogo de palavras no grego, no original. Porque ele fala, Pedro, tu me amas, mas na primeira vez ele fala, ele usa uma expressão para amor que fala sobre aquele carinho que você tem com o seu amigo. E Pedro fala, sim, Pedro cai na armadilha. Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. E na segunda vez ele faz a mesma coisa. Só que na terceira vez Jesus muda a palavra que ele está usando para dizer amas, o amor. E ele fala ágape. E o amor ágape é um amor incondicional, é aquele amor de um pai por um filho, é aquele amor que nada quebra. E quando ele muda a palavra e Pedro percebe o que ele está querendo dizer, Pedro fica triste. E ele fala, puxa vida. É Jesus dizendo para Pedro, falando, Pedro, olha só, cara, tu estava achando que tu estava aqui, tu estava achando que o teu coração já tinha chegado lá, mas na verdade tu está um pouquinho mais para baixo. Mas calma, a gente vai chegar lá. Ele fala, apacenta os meus cordeiros. E tem uma hora que ele ainda fala para Pedro, mas você quando se converter, você imagina, cara, você está caminhando com Jesus há 3 anos, e Jesus olhar para você e falar, você quando se converter, né, ora pelos seus irmãos. Então Jesus está trazendo o coração de Pedro para análise, está falando, Pedro, mantenha o seu coração em xeque, sempre mantenha o seu coração onde você possa ver para você perceber quem você é, onde você está de verdade. E a gente para de fazer isso às vezes como eles fizeram. Agora, presta atenção nisso, querido. Abre comigo em Provérbios 4, de 20 a 23. Provérbios 4, de 20 a 23. A gente precisa sempre estar em guarda, querido. E assim, quando a gente começa a ouvir o que as pessoas dizem por aí, talvez você já tinha ouvido isso, quem já ouviu aí? Siga o seu coração. Faça o que o seu coração mandar. O coração quer o que ele quer. Tem até música, né? Essas são as frases populares mais diabólicas que existem, querido. Porque o seu coração está pronto para te arrastar para a ruína assim, ó. Se você tirar o seu coração de xeque, querido, se você parar de expor o seu coração para Deus, falar, Deus, alinha o meu coração, eu acho que Deus, cada vez que eu sento para fazer devocional, Deus já deve ter já o retrato, já sabe quantas vezes eu vou falar, Deus, alinha o meu coração, Senhor, alinha o meu coração, porque todos os dias, querido, eu estou sentando e olhando para o que eu fiz no dia anterior e falando, mano, por que eu fiz isso, cara? E aí eu começo a analisar, falar, Senhor, me mostra o que está errado no meu coração, o que me levou a fazer isso, porque às vezes é algo que a gente não percebe, querido. Provérbios 4, 23 diz assim, ó, meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do seu coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Sabe, querido, Deus tem uma história que é completa, que é incrível, que Ele quer completar com cada um de nós, que diferente de Jonas, Ele não quer interromper aleatoriamente, querido. Mas a gente precisa entender que se a gente não tiver com o coração alinhado, as coisas não acontecem. Quem faz, querido, sociedade com alguém que não está alinhado com os valores, querido, com os princípios da empresa? Isso não existe esse tipo de sociedade. E Deus trabalha dessa forma. Deus quer uma sociedade, eu acho isso incrível, só que primeiro
O nosso coração precisa estar alinhado, senão a coisa não funciona, querido. Agora, quando a gente alinha o coração, Jesus fala, ei, você estava no lugar errado fazendo a coisa errada, agora deixa eu te mostrar como é que funciona. Ele dá uma palavra e fala, joga a rede ali do outro lado. E aonde você ficou fazendo força o tempo inteiro e nada acontecia, com uma palavra dele, agora com o seu coração alinhado, sabendo quem é que está mandando e obedecendo a palavra dele, as coisas começam a acontecer, querido. E Jesus é tão incrível que ele nem precisava dos peixes. Porque o texto diz que eles chegam na praia e eles já têm um braseiro com pão e peixe. Mas ele fala assim, traz os peixes que vocês pescaram. E a inocência dos caras de acreditar que eles pescaram mesmo. Mas por quê? Porque esses caras alinharam o coração à palavra de Deus. Então se a gente não sabe, se a gente não ouve o que Deus está falando, a gente nunca vai estar alinhado, querido. Por isso que existe intencionalidade não só em se expor, mas em buscar qual é a palavra de Deus. Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso ouvir. Cara, eu ainda não consigo ouvir, discernir o que Deus está me falando, mas, querido, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não sabe ainda discernir muito bem a voz de Deus, corre para a Bíblia. Porque a Bíblia vai te dizer, acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Ela vai dizer, aquele que sonda o coração e a mente, ele é capaz de trazer e alinhar todas as coisas. Então, querido, você vai consumindo isso e você vai entendendo aquilo que Deus quer dizer. É assim que a gente aprende a ouvir a voz de Deus. E você começa a comparar e falar, peraí, mas a Bíblia me diz isso? E o meu coração está me dizendo para fazer isso? Você começa a colocar um prumo no seu coração, querido, e alinhando, falando, opa, peraí, isso aqui eu acho que não está muito reto. E aí você começa a ver, fala, cara, peraí, para que eu vou postar isso aqui? E esse é um exercício que eu fiz, por causa dessa cultura em que eu vim desenvolvendo. Ao longo da minha adolescência, eu parava e falava, mano, para que eu vou postar isso na rede social? E a verdade é que meu coração queria ser visto, eu queria ser admirado. Eu falava, mano, não vou postar não. Não vou postar. E quem me segue, quem me conhece, sabe que minha rede social é simplesmente morta, irmão. Por quê? Porque cada vez que eu pego o celular e eu tenho vontade de postar alguma coisa, essa é a primeira pergunta que eu faço. Pra quê? E quando eu percebo que eu não tenho uma motivação correta, eu simplesmente não faço. E eu comecei a fazer isso com absolutamente tudo na minha vida. Né? E quantas vezes a gente conversa sobre isso, e às vezes, vamos fazer não sei o quê. Pra quê? Qual é o motivo? Por que a gente vai fazer isso? O que a gente está, o que está movendo a gente a fazer isso? E quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, e depois que você percebe, você fala, puxa vida, eu ia fazer pelo motivo errado, e você senta e fala, Jesus, eu peguei isso aqui no meu coração, o que está acontecendo? Alinha o meu coração, Jesus, me ajuda. Então, querido, vamos ficar de pé aí para parecer que está acabando? Pode apagar a luz ali atrás. Querido, se a gente tiver o coração como de Jonas, duro, não tratável, egoísta, querido, a gente nunca vai experimentar as coisas que Jesus preparou. A nossa história vai ser interrompida, a gente vai ser desviado dos propósitos de Deus. Assim como o coração de Saul, que era um coração errado, fazia as coisas erradas e só buscava a honra, só queria ser visto, só queria ser reconhecido pelos homens, movido pelas coisas erradas. Sabe, Jesus tem uma história incrível escrita para mim e para você. Uma história personalizada, e isso é o mais incrível de tudo, porque aquilo que Deus escreveu para mim, aquilo que Deus tem para mim, Ele não tem para Camille, não tem para o Andrei, não tem para o Oziel, não tem para o Ariel, é para mim. Só que eu preciso responder, eu preciso alinhar o meu coração. E enquanto eu ficar brigando com Deus e querendo fazer as coisas do meu jeito, falando, não, eu sei, até gosto, tá legal, né? As coisas não acontecem, a gente vai viver uma vida vazia e sem propósito, querido, porque aonde existe um coração desalinhado, não existe propósito. Então, feche o seu olho, eu quero orar com você. Eu acredito que Jesus quer trazer o seu coração para esse lugar, querido. Eu acredito que Jesus quer começar esse processo de alinhamento de corações com você aqui, alinhar suas motivações, tudo aquilo que o seu coração
tem mirado e que não é a vontade de Deus.